Ao pegar o aparelho por curiosidade, viu uma troca de mensagens explícita com um homem desconhecido, marcando um encontro secreto para aquela noite. O coração de João parou. Em vez de confrontar Miguel imediatamente, ele decidiu segui-lo, o que o levou a uma rede de mentiras que ameaçava destruir não só o relacionamento deles, mas também suas vidas profissionais e familiares. A manhã em Lisboa estava ensolarada, mas para João, o mundo parecia desabar. Ele e Miguel moravam juntos há 2 anos em um apartamento modesto no Bairro Alto, onde as ruas estreitas e os azulejos coloridos contrastavam com a turbulência interna que agora o consumia. João, um professor de história de 28 anos, sempre valorizara a honestidade acima de tudo, influenciado por uma criação rígida em uma família católica conservadora do norte de Portugal. Miguel, por outro lado, era um designer gráfico de 25 anos, mais impulsivo e charmoso, vindo de uma família liberal de Lisboa, mas carregando suas próprias inseguranças sobre sua orientação sexual. Enquanto preparava o café, João lutava para manter a compostura. "Bom dia, amor", disse Miguel, bocejando e se aproximando para um beijo. João retribuiu, mas seu mente girava. Como aquilo poderia estar acontecendo? Eles haviam passado por tanto juntos, as brigas iniciais com os pais de João, que relutavam em aceitar o relacionamento gay do filho, e as noites em que Miguel confessava seu medo de ser julgado no trabalho. Agora, essa traição. João decidiu não confrontá-lo ainda, precisava de provas concretas para não parecer paranoico. Ao longo do dia, na escola onde lecionava, João mal conseguia se concentrar. Seus alunos notavam sua distração, mas ele atribuía ao cansaço. Em sua mente, revivia momentos, o primeiro encontro em um bar gay discreto em Lisboa, o beijo roubado sob as luzes da ponte 25 de Abril, as promessas de fidelidade eterna. Mas e se tudo fosse uma ilusão? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos familiares tradicionais. João sabia que uma ruptura poderia expô-lo a julgamentos cruéis. À tarde, Miguel ligou, dizendo que teria uma reunião tardia com um cliente. João fingiu acreditar, mas planejou segui-lo. Ele saiu mais cedo do trabalho e se posicionou perto do estúdio de Miguel no Chiado. Quando Miguel saiu, vestindo uma camisa nova que João não reconhecia, o ciúme o consumiu. Seguiu-o de metrô até o cais do Sodré, onde Miguel encontrou um homem alto e elegante em um café à beira-rio. Eles se abraçaram de forma íntima, e João sentiu uma dor lancinante no peito. Em vez de intervir, João voltou para casa, devastado. Confrontar agora seria impulsivo, precisava entender o porquê. Aquela noite, enquanto Miguel chegava tarde, cheirando a perfume alheio, João fingiu dormir. Mas internamente, um plano se formava. Ele investigaria o passado de Miguel, talvez contatando amigos em comum. O que ele não sabia era que essa decisão o levaria a descobrir segredos mais profundos, envolvendo não só infidelidade, mas também dívidas e manipulações que Miguel escondia para proteger João. No dia seguinte, João começou sua investigação sutil. Durante o almoço, perguntou casualmente sobre o cliente da noite anterior. Miguel hesitou por um segundo, mas respondeu com uma história convincente sobre um projeto de design. João notou a mentira nos olhos dele. À noite, enquanto Miguel tomava banho, João verificou o laptop dele e encontrou e-mails antigos para o mesmo homem, chamado Ricardo, um ex-namorado de Miguel de antes deles se conhecerem. As mensagens sugeriam que Ricardo estava chantageando Miguel com fotos antigas, ameaçando expô-las se não recebesse dinheiro. Isso mudava tudo. A traição não era por prazer, mas por medo. João sentiu uma mistura de raiva e pena. Ele confrontou Miguel naquela noite. "Quem é Ricardo?", perguntou, mostrando as mensagens. Miguel empalideceu, caindo no sofá. "João, eu posso explicar. Ele é do meu passado, antes de você. Ele me encontrou há meses e começou a me extorquir. Eu não queria te envolver, achando que podia resolver sozinho." A conversa se estendeu pela madrugada. Miguel admitiu ter encontrado Ricardo para pagar uma parcela, mas negou qualquer intimidade recente. João duvidava, as mensagens eram ambíguas. "Por que não me contou?" "Nós somos parceiros", gritou João. Miguel chorou, "porque eu sei como sua família é. Se isso vazar, eles vão te pressionar a me deixar. Eu não queria ser o motivo de você perder tudo." Ali, no apartamento silencioso, o conflito interno de João se intensificava. Ele amava Miguel, mas a confiança estava abalada. Decidiu ajudar a resolver a chantagem, mas com condições: total transparência dali em diante. Eles contataram a polícia anonimamente, mas o oficial alertou que sem provas concretas, seria difícil.
Ricardo era um advogado influente, com conexões. Os dias seguintes foram tensos. João e Miguel fingiam normalidade no trabalho, mas em casa, discussões surgiam. João questionava cada ausência de Miguel, e Miguel se sentia sufocado. A pressão familiar de João aumentava. Sua mãe ligou, convidando para um jantar familiar, insinuando que ainda há tempo de encontrar uma boa moça. João defendeu o relacionamento, mas internamente duvidava. Uma reviravolta veio quando Ricardo contatou João diretamente, enviando uma mensagem: seu namorado não é quem você pensa. Encontre-me e eu mostro. João, contra o conselho de Miguel, marcou o encontro em um parque em Belém. Lá, Ricardo revelou que Miguel havia mentido. A chantagem era real, mas Miguel havia retomado a affaire para negociar. Provas. Fotos recentes. João voltou para casa furioso. Confrontou Miguel novamente, que admitiu parcialmente: foi um erro, uma vez só, para ele parar. A traição confirmada quebrou algo em João. Ele saiu de casa, indo para um hotel. Ali, sozinho, refletiu sobre as escolhas: perdoar e arriscar mais dor, ou terminar e enfrentar o estigma social como um homem gay fracassado aos olhos da sociedade. João passou a noite no hotel, o Tejo ao fundo como um lembrete silencioso de sua vida desmoronando. Pela manhã, decidiu voltar para confrontar Miguel de vez. Ao chegar, encontrou o apartamento vazio. Miguel havia deixado uma carta: preciso de espaço para consertar isso. Não me procure por enquanto. O pânico tomou conta de João. Onde ele foi? Ligou para amigos, mas ninguém sabia. Enquanto isso, a vida profissional de João sofria. Na escola, um colega notou sua distração e perguntou se estava tudo bem. João desabafou vagamente, mas o colega, conservador, comentou: relacionamentos como o seu são complicados aqui em Portugal. Talvez seja melhor repensar. Isso acendeu a raiva em João. O preconceito sutil ainda existia, mesmo em uma Lisboa cosmopolita. Decidido a encontrar Miguel, João rastreou o celular dele via app compartilhado. Descobriu que Miguel estava em Porto, na casa de sua família. João pegou o trem, a viagem de 3 horas cheia de reflexões. Lembrou-se de quando contaram às famílias. A mãe de Miguel aceitou com abraços, mas o pai de João o ignorou por meses, citando a Bíblia. Agora, essa crise poderia ser o fim. Chegando em Porto, João foi à casa dos pais de Miguel. A mãe dele, uma senhora acolhedora, o recebeu com surpresa. Miguel está aqui, mas está mal. Entre. No quarto, Miguel estava deitado, olhos vermelhos. Por que veio? Perguntou. João respondeu: porque ainda te amo, mas preciso da verdade toda. Miguel confessou tudo. O affaire com Ricardo começou como chantagem, mas evoluiu para uma recaída emocional. Eu me sentia preso, João. Sua família me pressiona indiretamente, e eu duvido de mim mesmo. João sentiu empatia, mas também traição profunda. Eles discutiram por horas, tocando em Mauta Nocé. Era certo perdoar uma infidelidade causada por pressão social. Decidiram voltar a Lisboa juntos, mas com terapia. Marcaram uma sessão com um psicólogo especializado em casais LGBT. Na primeira consulta, o terapeuta explorou os conflitos internos: João's medo de abandono, enraizado na rejeição familiar, e Miguel's impulsividade, fruto de uma juventude reprimida. Mas a paz era frágil. Dias depois, Ricardo reapareceu, enviando fotos para o e-mail de João's trabalho. Um colega viu e espalhou boatos. João foi chamado pelo diretor da escola, que, embora progressista, alertou: isso pode afetar sua reputação com os pais dos alunos. João se sentiu exposto, vítima de preconceito velado. Enfurecido, João confrontou Ricardo pessoalmente em seu escritório. Pare com isso ou vou à polícia com provas. Ricardo riu: vocês gays acham que podem viver como normais. Eu só quero o que Miguel me deve. Revelou-se que Miguel havia emprestado dinheiro a Ricardo no passado, e a dívida era real. Miguel havia mentido sobre isso também. De volta em casa, outra briga explosiva. Você me deve a verdade, gritou João. Miguel rebateu: e você? Vive negando sua sexualidade para sua família. A discussão escalou para acusações mútuas, terminando com Miguel saindo novamente. João, sozinho, ligou para sua irmã, a única aliada na família. Ela aconselhou: pense no que você quer, não no que os outros esperam. João decidiu uma pausa no relacionamento. Mudou-se temporariamente para a casa de um amigo em Sintra. Lá, refletiu sobre as pressões sociais. Em Portugal,
apesar das leis, famílias tradicionais ainda viam a homossexualidade como tabu. Ele começou a escrever um diário, processando o dano emocional. Semanas passaram. Miguel tentava contato, mas João ignorava. Então, uma notícia chocante: Miguel foi hospitalizado após uma briga com Ricardo. João correu para o hospital em Lisboa. Miguel tinha ferimentos leves, mas explicou: eu o confrontei para acabar com isso. Ele me atacou. A polícia foi envolvida, e Ricardo foi detido por agressão. No hospital, eles se reconciliaram parcialmente. Eu errei, mas lutei por nós, disse Miguel. João, tocado, perdoou, mas com reservas. Eles decidiram morar separados por um tempo, focando em si mesmos. A separação temporária trouxe clareza e dor. João, em Sintra, cercado pelas florestas e palácios, mergulhava em livros sobre identidade LGBT em sociedades europeias. Ele percebia como o preconceito interno o fazia duvidar de suas escolhas. Ligou para os pais, marcando um jantar para confrontá-los. Em Lisboa, Miguel lidava com as consequências legais. Ricardo, liberado sob fiança, ameaçava processar. Miguel contratou um advogado, gastando economias. Sentia o peso de suas decisões. A traição não só machucou João, mas expôs vulnerabilidades. No jantar familiar em Braga, norte de Portugal, João enfrentou os pais. Eu amo Miguel, mas estamos em crise por causa de mentiras e pressões como as de vocês. O pai explodiu: isso não é natural. Pense nos netos, na família. A mãe chorou, mas João defendeu: minha felicidade importa mais que tradições. Saiu dali ferido, mas empoderado. Miguel, sabendo do jantar, ligou para João. Como foi? João compartilhou, e eles conversaram honestamente pela primeira vez em semanas. Decidiram se encontrar em um café neutro. Lá, Miguel propôs: vamos tentar de novo, mas com regras claras, sem segredos. João concordou, mas alertou: uma mais e acaba. O relacionamento recomeçou devagar. Datas simples, como passeios pelo Parque das Nações, ajudavam a reconstruir confiança. Mas a sociedade interferia, amigos em comum fofocavam, e no trabalho de Miguel, colegas faziam piadas homofóbicas sutis. Uma reviravolta veio quando a irmã de João revelou que o pai havia sofrido um infarto leve, culpando o stress do estilo de vida do filho. João viajou para Braga, encontrando o pai frágil. Filho, eu errei. Medo de te perder me fez rígido. Uma reconciliação tímida começou, mas João questionava se era genuína ou por pena. De volta, Miguel apoiava, mas sua própria família pressionava: casem-se, mostrem compromisso. Miguel hesitava, temendo mais exposição. Isso gerou nova tensão. João queria compromisso público, Miguel temia backlash. Em uma noite chuvosa, discutiram. Você ainda tem vergonha? Perguntou João. Miguel admitiu: sim, um pouco. Cresci vendo gays como diferentes. Essa honestidade abriu portas para terapia mais profunda. Meses depois, Ricardo foi julgado por extorsão e agressão. No tribunal, João e Miguel testemunharam, expondo sua relação. A mídia local cobriu, trazendo apoio de comunidades LGBT, mas também ódio online. João perdeu alguns alunos conservadores, Miguel enfrentou boicote de clientes. O custo era alto, amizades rompidas, estresse emocional. Mas eles cresciam. João começou a advogar por direitos LGBT em escolas, Miguel criou designs pró-diversidade. O ativismo de João o colocou em conflito com a administração da escola. Um pai reclamou: não quero meu filho exposto a isso. João defendeu: é educação, não propaganda. Foi advertido, arriscando o emprego. Miguel, inspirado, juntou-se a ele em eventos. Em uma marcha em Lisboa, eles se beijaram publicamente, um ato de coragem. Mas à noite, Miguel recebeu ameaças anônimas, ligadas a aliados de Ricardo. A tensão culminou quando Miguel desapareceu por um dia. João, pânico, alertou a polícia. Encontrou Miguel em um bar, bebendo para aliviar o stress. Não aguento mais, confessou Miguel. Todo esse luta me esgota. João propôs uma viagem para o Algarve, para reconectar. Lá, em praias ensolaradas, eles discutiram futuro, casamento, adoção. Mas diferenças surgiram. João queria família, Miguel priorizava carreira. De volta, uma traição final. João descobriu que Miguel havia contatado Ricardo novamente,
para fechar o caso. Era inocente, mas a falta de transparência doeu. Você não aprende, gritou João. Eles romperam definitivamente. João mudou-se para Porto, aceitando um novo emprego. Miguel ficou em Lisboa, focando em si. Anos passaram. João encontrou paz, namorando alguém novo, mas sempre lembrando Miguel. Em um evento LGBT, eles se reencontraram. Miguel, casado com outro, parecia feliz. Conversaram, pagamos caro, mas crescemos. João refletiu sobre as escolhas, a traição inicial levou a uma jornada de autodescoberta. No reencontro, Miguel admitiu, minha traição foi o catalisador para mudarmos. João concordou, mas questionou, valeu o preço. Eles se despediram como amigos, cada um seguindo seu caminho. João, agora 32, lecionava em uma escola progressista em Porto, casado com um parceiro solidário. Sua família aceitava, embora com reservas. Miguel, 29, prosperava como designer, ativista ocasional. A jornada os transformou, de vítimas de preconceito para agentes de mudança. Mas as cicatrizes permaneciam, lembrando o custo de viver autenticamente em uma sociedade em transição. Foi certo perdoar traições repetidas em nome do amor, ou a verdadeira força está em saber quando partir?